Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, suplicamos, dá-nos a fé, a devida fé, para podermos colocar em prática o que o Senhor nos ensina, nos orienta. Eu peço, meu Pai, revela essa fé a cada um de nós, para que cada um venha tomar a atitude que vai trazer os céus até si. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem sentar, por favor. Graças a Deus. Sempre que Deus nos dá uma inspiração, nós corremos para passar adiante. Porque eu sei que a vida é muito curta e nós temos que aproveitar ao máximo e o mais rápido possível, dividir com as pessoas, repartir com as pessoas o que Deus tem falado. Eu queria que você acompanhasse comigo na Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 20, quando fala do grande julgamento. O grande julgamento perante o trono branco. A visão que o apóstolo João teve lá na ilha de Patmos, ele estava preso, exilado, trabalhando duro, e paradoxalmente, naquele momento de dificuldade, de dor, de aflição, foi quando Deus revelou para ele o Apocalipse. E isso é um fato que você deve tirar proveito, porque quando nós estamos vivendo em grandes aflições, grandes tormentas, quando estamos no desespero de uma situação, esse é o momento precioso para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Deus não fala com a gente quando estamos bem, porque quando estamos bem nós não temos ouvidos para ouvi-lo. Ele fala com a gente na hora das tormentas, das dificuldades, dos problemas. Então é nesses momentos que ele inspira, que ele orienta. E o que nós recebemos com respeito a esse assunto é deveras importante, extremamente importante para a sua vida. Não importa se você é católico, é espírita, evangélico, se você tem religião, se você não tem religião, não importa o que você fez ou deixou de fazer. Essa mensagem aqui é para você tanto quanto para mim, para todos nós. Porque cada um de nós é uma alma. Então, o apóstolo diz que teve a visão de um grande trono branco. Leia comigo aí versículo 11, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11. Ele disse: eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
o que João viu foi um grande trono branco. E mais, a figura que ele viu era uma figura assustadora, diante da sua grandeza, da sua beleza, da sua pureza, da sua justiça, da sua perfeição. Tudo o que estava diante dele era corrupto. A terra, os céus, tudo estava corrupto. Por isso, o texto diz que de cuja presença fugiram a terra e o céu. Imagine Deus, imagine quão grande é o Deus que nós temos pregado, que nós temos crido. Imagine a sua grandeza. Não, você não pode, nem eu, nenhum de nós pode imaginar essa grandeza. Não há mente capaz de imaginá-lo. Mas por conta disso, por conta dessa revelação, João viu, e o céu e a terra fugiram da presença dele. Então, quando as pessoas tratam de Deus, às vezes até brincam, até fazem piadas com o nome dele, por falta de respeito, por ignorância, por falta de temor, por falta, enfim, por falta de pureza, por falta de santidade. Então consideram Deus como uma pessoa, como um homem, uma pessoa qualquer. Mas a presença dele no dia do julgamento é terrível. Terrível para aqueles que estavam diante dele, porque estavam corruptos, eram corruptos. E então, no versículo do seguinte, diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, quer dizer, os ricos e os pobres. Não há separação de classes quando se trata de julgamento divino. Todos são iguais, ricos e pobres, postos em pé diante do trono. Esses mortos, grandes e pequenos, foram as pessoas que morreram, católicos, espíritas, evangélicos, médicos, dentistas, engenheiros, trabalhadores braçais, todas as pessoas em toda a face da terra, pessoas que morreram e por conta de não viverem na justiça, foram levados para o inferno, assim que morreram. Morreram, foram levados para o inferno imediatamente, transferidos para o inferno. Até por conta da justiça de Deus, o diabo é o pai da injustiça. Então, quando uma pessoa morre na injustiça, ela vive uma vida na injustiça, no pecado, no erro, essa pessoa, ela não pertence a Deus. Ela pertence ao diabo, que é o pai da injustiça. Então, quando ela morre, o pai da injustiça tem o direito de vir tomar a sua alma e levá-la para o inferno. É assim que acontece. Quando a pessoa morre, ou ela vai direta para Deus, ou vai direta
para o inferno. Ou melhor, ela não vai, ela é levada. Quando morre o justo, os anjos vêm recolher a sua alma para Deus. A exemplo daquela história que Jesus contou, daquele fato que Jesus contou de Lázaro e o rico. Mas quando morre o injusto, os demônios vêm também pegar a sua alma e levar para o inferno. Então, não venha com essa história de carochinha, de Papai Noel, que diz, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Ele não manda ninguém para o inferno. Ele não leva ninguém para o inferno. A própria pessoa que faz a opção disso. Porque quando ela insiste em viver a vida na injustiça, com certeza ela pertence à injustiça e o inferno é o lugar dela. É, digamos assim, o purgatório dela. Não é purgatório, mas é o lugar intermediário, não é o pior lugar. O inferno não é o pior lugar. O inferno é apenas o lugar, é como aqui no Brasil, né? Existe a cadeia, né? As penitenciárias, quando a pessoa já foi julgada, já foi definido, você vai ficar 30 anos aí. Mas antes dessa penitenciária, a pessoa às vezes fica onde? Fica na delegacia, fica naqueles presídios da delegacia, esperando o julgamento, não é verdade? Não é assim que acontece? Ela vai para a delegacia, né? Às vezes fica presa lá 2, 3, 5 anos, não sei quantos anos, ela fica na delegacia até ser julgada e condenada. Se condenada, ela vai para o presídio. Então, o inferno é justamente a delegacia. O inferno não é o destino final dos injustos. A delegacia. A delegacia. E nós vamos continuar falando sobre isso, para você ficar bem consciente da responsabilidade que você tem, que a você foi dado. A autoridade que você tem sobre a sua alma, acima de tudo. Você precisa saber que você tem um poder, que você tem o poder de mando da sua alma, o destino da sua alma. É você quem vai escolher. Não é sua mãe, nem seu pai, nem seus filhos. Não é ninguém, não é a sua religião. É você. Apenas e exclusivamente você tem esse direito. Mais ninguém. Na minha vida, somente eu tenho o direito de optar, de escolher. Ninguém mais. Nem Deus, nem o diabo, nem o mundo, nem meus pais. Ninguém. Somente eu. Então, Deus me deu uma vida, me deu uma alma. E só eu posso decidir para onde vai a minha alma. Em princípio, para essa delegacia chamada inferno, ou para o seio de Abraão. Tudo depende da minha escolha. Esses mortos que diz aqui, são aqueles que vieram lá do inferno. Eles ressuscitaram. Como o sujeito, quando é levado para a delegacia, que fica preso, chega um dia em que ele é levado a quem? Ao juiz. E lá o juiz é que vai decidir, olha, ele vai ser julgado e então vai ser condenado ou absolvido. Se condenado, vai para o presídio. Esses mortos vieram do inferno
ou da delegacia, como queiram, e foram julgados. Estão sendo julgados. Digamos, agora você vai ter a visão do julgamento desses mortos, que vieram lá da delegacia do inferno. E diz assim: viu também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Aí é que começa o julgamento. Olha só como começa o julgamento deles. Não tem advogado de defesa. Não tem advogado de defesa. Também não tem o promotor, o acusador. Não tem. Nem advogado de defesa, nem de acusação. Também não tem testemunhas físicas. A testemunha são os livros. Está aqui. Então se abriram, o quê? Livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Veja só. Livros foram trazidos e ainda um outro livro chamado Livro da Vida. O Livro da Vida é o livro onde estão inscritos os nomes dos salvos, daqueles que não foram para o inferno, aqueles que estão com Deus. O Livro da Vida, está lá escrito o nome de fulano, de Beltrano, quer dizer que foi salvo, viveu na justiça, foi salvo, foi perdoado, foi lavado, foi purificado, foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Então, nesse livro tem os justos, os nomes dos justos. Mas por que, o bispo? Por que trazer o livro da vida, onde não existe nome dos mortos, desses que vão ser julgados? Não tem sentido. Somente os livros, os outros livros, sim, mas o livro da vida não faz diferença. Faz sim. É que Deus é tão justo, tão justo, tão justo, tão perfeito, que para mostrar, provar a sua justiça, Ele trouxe também o livro da vida para verificar, conferir, se aquelas pessoas que estão sendo julgadas, que estarão sendo julgadas, por acaso tem o nome delas lá no livro da vida. Então Ele trouxe o livro da vida para ficar isso caracterizado. Mas e o livro, os outros livros? Diz aqui: e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Que obras são essas? São as obras de injustiça, que são os pecados não perdoados, os pecados que estão vivos. Então, esses livros trazem o registro de toda a história da vida daqueles pecadores, nos seus mínimos detalhes. Diz assim: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, você não vê aí a figura de Jesus, o Salvador. Jesus não está aí. Você não vê a figura do advogado. Porque essas pessoas, esses mortos, foram para o inferno. Por quê? Porque se agarraram às suas religiões, se agarraram aos seus santinhos, se agarraram aos seus deuses de pau, de pedra, de metal, se agarraram aos seus pastores, às suas igrejas, às suas denominações, às suas filosofias, aos seus próprios pensamentos, se agarraram ao que encontraram aqui no mundo. Não se agarraram
ao único que tinha e tem condições de salvá-los, que é o Senhor Jesus Cristo. Seja você judeu, seja você, entre aspas, cristão, se diz cristão, batizado quando nasceu, minha amiga, meu amigo, o que vai contar são as suas obras. Mas eu era cristão, eu ia na igreja, eu fazia as minhas doações, eu fazia as minhas caridades. Não interessa, são as suas obras de injustiça que vão ser trazidos à baila. Então, tudo aquilo que foi feito às escondidas, aqueles pecados feitos às escondidas, vão ser trazidos à baila. O filme da vida de cada um vai passar nesse dia. Eu acho que H3 HD? Ou, como é que é? Deve ser 1000 HD, ou uma resolução muito superior do que nós. Mas a cores ao vivo, vai trazer tudinho, vai mostrar a vida desses mortos. Agora eu imagino que os próprios mortos, os próprios mortos vão se convencer, não, eu mereço a perdição eterna. Eu não posso ficar diante dessa pessoa, dessa figura. Porque se a terra e o céu fugiram dele, imagine eu que sou um ser vivo pecador. Essa é a situação, minha amiga, meu amigo. Porque estes que foram julgados e condenados previamente, já estavam condenados, mas Deus fez o julgamento para mostrar por que eles estavam sendo condenados. As igrejas não falam sobre isso. As religiões não falam muito sobre isso, porque não interessa. Isso afasta as pessoas. Afasta as pessoas. Falar sobre morte, falar sobre o inferno, falar sobre a eternidade, não interessa a quem vive no pecado. Quando se coloca uma matéria que fala em morte na televisão, a audiência vai lá embaixo. Ninguém quer ouvir, ninguém quer ouvir ou ver falar sobre morte. As pessoas sabem que vão morrer, cedo ou tarde, mas elas não querem ouvir falar, nem ouvir falar. Por quê? Porque tem medo. Medo de enfrentar a morte. Seja você cristão, evangélico, judeu, católico, espírita, seja lá o que for, a pessoa que tem medo da morte é porque está perdida. Está perdida, está condenada. A própria consciência a condena, porque ela tem medo daquilo que vai acontecer de fato, de verdade. Ela tem medo. O nosso colega, bispo Renato Maduro, ele teve uma enfermidade e ele sofreu muito. Muito mesmo. Os seus últimos dias foram cruéis. Cruéis. E no dia em que ele morreu, quando a esposa dele entrou no quarto onde ele estava, no hospital, ele estava
morto. Apesar de todo o sofrimento que ele passou, ela contou para nós, o semblante dele foi como se estivesse sorrindo. A ida dele, a passagem dele, a morte dele foi como se ele estivesse entrando numa festa. Interessante as palavras dela. Eu até coloquei no meu blog. Ela exprimindo a fisionomia dele amena, aquela suave, tranquila. Mas, normalmente, a fisionomia das pessoas que estão à beira da morte, ou naquele momento, você pode verificar que é uma feição fria, doída, dolorida, uma feição cruel. Ninguém pode provar, né, o que vem depois da morte. Não se pode provar isso. Mas a Bíblia mostra o que acontece com as pessoas que morrem. A Bíblia fala. E nós temos visto que aqueles que do nosso lado, que estão vivendo na justiça, quando morrem, eles têm uma morte que parece que estão entrando na vida numa festa, digamos assim. Eu queria, minha amiga, meu amigo, falar para você o seguinte: a despeito de toda a sua capacidade, a sua inteligência, a despeito de todo o seu dinheiro, de toda a sua grandeza, suas conquistas materiais, a despeito de tudo que você tem, ou que projeta para o seu futuro aqui na Terra, tudo isso vai acabar. Tudo isso acaba. A glória do homem só tem valor enquanto está na terra. Morreu, já era. Sim ou não? A glória dele desaparece, evapora. Pode ter o nome nas praças, pode ter o nome nas ruas, pode ter lá uma placa maravilhosa, pode ter o que tiver. Morreu, não tem mais solução. Não há outra chance. Não há chance. Escuta o que eu estou falando. Morreu, não tem chance. A chance que você tem é enquanto você está vivo. Enquanto você está vivo, você tem chance de ser justificado, de ser lavado, perdoado, de ser salvo. Mas se por acaso você morrer na injustiça, então os anjos do inferno vêm buscar a sua alma, por direito, diante de Deus. Porque Deus é justiça. O justo juiz não vai trazer para junto de si os injustos, não. Os injustos que fiquem longe. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva, no dia que pecaram, foram expulsos da presença de Deus. Eu queria fazer uma oração e entregar para o meu Deus as pessoas que dizem: bispo, eu não quero ir para o inferno. E eu estou disposto ou disposta a fazer qualquer coisa, para alcançar a eternidade, para ter o meu nome inscrito no livro da vida.
porque eu tenho dúvidas da minha salvação. Então quero fazer oração por essas pessoas. Mas não é a minha oração que vai garantir a sua salvação, não. A minha oração é para apresentá-los ao Santo dos Santos, para que Ele venha iluminar, dirigir, conduzir, para que Ele venha guiar a sua vida, para que você mantenha-se na justiça até a sua morte. Porque não adianta você vir aqui à frente e fazer juras de amor a Jesus, ser perdoado, ser lavado, ser justificado diante de Deus, mas sair daqui e depois voltar a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Não adianta nada. O altar não é apenas para você visitar e receber algumas bênçãos. O altar é o esconderijo do Altíssimo. Não é isso que você conhece? O que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. O altar é o esconderijo do Altíssimo. Quando você entrega a sua vida no altar, significa que você perdeu a sua vida. Você não é mais seu. Você pertence a outra pessoa que se chama o Altíssimo. Então, quando você morre, é óbvio que o Altíssimo vai enviar os seus anjos para vir recolher a sua alma. Agora, se você está fora do altar, então, se você morre, não tem como Ele enviar anjos para salvá-lo ou buscar a sua alma. Porque só quem vive no altar. Mas, bispo, eu vou precisar morar no altar. Como é que eu posso fazer isso? Não é morar no altar físico, mas no altar espiritual. A sua vida tem que ser uma vida de acordo com a palavra de Deus. Por isso que são poucos os salvos. Por isso que Jesus disse: largo e espaçoso é o caminho, ou espaçoso o caminho que conduz à morte eterna. E apertado o caminho, estreita é a porta que conduz à vida. Porque nem todos querem sacrificar suas vidas. Quando você sacrifica sua oferta por uma resposta de Deus, é apenas um sinalzinho, é apenas um chazinho da manifestação de Deus na sua vida. É apenas uma coisa insignificante. Quando você coloca no altar da sua oferta, você transforma a banana em ouro. Mas quando a sua vida não está no altar, o seu ouro se transforma em banana. É realidade isso. Banana. Então eu queria fazer oração para as pessoas que querem dar as suas vidas. Você vai fazer do Senhor Jesus Cristo o primeiro na sua vida. Primeiro do que sua mãe, do que seu pai, seus filhos, netinhos. Primeiro do que sua religião. Primeiro do que tudo. Ele tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro na sua vida, ele não vai ser nunca coisa nenhuma na sua vida. Para você tomar posse, para você ter o seu nome escrito no livro da vida, obrigatoriamente você tem que estar com a sua vida no altar ou no esconderijo do Altíssimo. Se você quiser, fique à vontade, pode vir aqui na frente, dar a sua vida. Dar a sua vida.
o labor desta vida. Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será o futuro, seu lar? Qual será No futuro, o teu lar? no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte? Vida ou morte? Qual vais aceitar? Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pense comigo. O diabo, Satanás, ou o mal, como você queira chamá-lo, não importa. A figura, a pessoa é a mesma. Trabalha nas trevas. Trabalha nas trevas e com as trevas. O que significa isso? Ele esconde das pessoas a verdade. Então ele inventa religiões, doutrinas e uma série infinita, de coisas para distrair a mente das pessoas, a inteligência das pessoas, a razão das pessoas. Então, por exemplo, se você for a Israel, faça uma visita ao Museu do Holocausto. Você vai ver a realidade. Um dos mentores dos campos de concentrações tem escrito lá, bem grande, está lá escrito, foi fotografado, preto e branco daquela época, dizendo mais ou menos nessas seguintes palavras: o judeu não pode saber para onde ele vai. Ele vai para o campo, mas ele não pode. Ele tem que pensar que vai trabalhar, que vai servir para alguma coisa. Ele jamais pode saber que ele vai para a morte. Então a tática do diabo é essa: é levar as pessoas qualquer coisa que venha distraí-las para que elas não venham saber do pós-morte. O diabo trabalha nas trevas. O que nós procuramos fazer é ensinar para vocês aquilo que Deus nos tem ensinado, a palavra de Deus. Para que vocês pensem, para que vocês raciocinem, para que vocês possam, então, fazer a escolha de vocês. Você sabe que é o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade, você não tem ideia da profundidade dessas palavras. O diabo não quer que ninguém conheça a verdade. Porque quando conhece a verdade, a pessoa se liberta. Mas nós não vamos omitir a verdade que liberta, que faz de você uma pessoa livre. Porque se você não for livre, o seu casamento não vai ser livre, vai ser um inferno. É ou não é?
Se você não for livre, a sua profissão será um desastre. Sim ou não? O que adianta você ser uma pessoa formada, bem formada, mas é uma pessoa viciada nas drogas? Sim ou não? Então, são coisas. E só liberta quando você conhece a verdade, que é Jesus. Você está entregando a sua vida, não é para uma igreja, para uma religião, não. Você não está entregando a sua vida para uma nova religião, não. A religião é uma peste, é a maior peste que existe na face da terra. A religião é a maior desgraça que existe na face da terra. Sabe por quê? Porque quando você abraça uma religião, quando você diz assim, eu sou evangélico, você está criando uma barreira entre você e o espírita. Sim ou não? Não é isso que a religião faz? É ou não é? Nós não estamos propondo para vocês, nós não estamos falando, ensinando uma religião, nós estamos falando da fé viva. A fé que funciona, que traz resultado. O Deus Todo-Poderoso, esse Deus que sentado no trono fez com que o céu e a terra fugissem dele. Esse Deus poderoso, Todo-Poderoso, quer viver dentro de você. Você acredita nisso? Ele quer viver dentro de você. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer te dar vida. Ele não quer que você vá para o inferno, não. Ele quer que você vá para o céu. Mas você que tem que fazer essa escolha. Amém? E eu não estou tentando convencer ninguém, não. Eu estou ensinando aquilo que Deus me deu. Eu estou ensinando para vocês. Que a coisa mais preciosa que você tem é a sua alma. Não é o dinheiro, não é a família, não é nada, é a sua alma. Porque um dia, ela vai ter que viajar. Para baixo ou para cima. E só vai depender da sua escolha aqui. Aqui. Amém? E vou lhes dizer mais uma coisa. Se é sincera a sua entrega, se você está sendo sincero, consciente, se você não veio aqui na frente empolgada ou por uma emoção, se você veio aqui porque, não, realmente eu tenho pensado sobre isso, eu quero essa certeza da minha salvação. Então, o Espírito Santo vai visitá-lo aí agora. Feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo, Ele que convence a gente. O Espírito de Deus, o Espírito do meu Senhor, desce sobre você e faz lavar essa alma suja, essa alma nojenta. Ele lava com o sangue do Filho dele. Seja lavado agora, minha amiga, meu amigo, seja limpo. De graça Deus te perdoa. Você não tem que ser um caridoso ou caridosa para receber o perdão. Você não tem que dar dinheiro para receber perdão. Basta que você entregue a sua vida para Jesus. Basta que você diga, sim, Senhor Jesus, a minha vida é tua. Basta que você diga, Senhor Jesus, o que eu mais desejo é a minha salvação. Tem compaixão de mim. Então, se você deseja isso, Ele satisfaz esse desejo do seu coração agora. Seja lavada, lavado, seja limpo, perdoado. Em nome do Senhor Jesus. E não diga nada agora, por favor. Não precisa ficar apavorado, não, ou apavorado. Você vai sentir que Deus perdoou você aqui agora. Você vai sentir
literalmente sentir dentro de você um toque do Espírito Santo, porque quando Ele perdoa, quando Deus aceita a gente, Ele nos dá a paz. Quando nós somos perdoados, o nosso ser é cheio de paz. Quando somos julgados e absolvidos, há paz. Paz. A paz de você ter sido absolvido aqui e agora. A paz desce sobre você. E o teu ser se enche de gozo, de alegria, porque Jesus aceitou você, minha amiga, meu amigo. Não importa o que você fez, não importa quão mal, quão injusto, quão cruel você foi, agora você está limpo, perfeitamente limpo. O Jesus vivo, o Deus vivo que nós pregamos, se manifesta na sua vida agora aí. O Deus vivo que nós anunciamos, que perdoa você, se revela a você agora. É Ele que faz você sentir paz. A paz de uma consciência pura, lavada, purificada. Seja cheio de paz, minha amiga, meu amigo. A paz que você não encontrou em lugar nenhum, em Jesus você encontra agora. Aleluia. Isso. Se você sente, se você quer, você pode agradecê-lo por essa salvação, por essa paz. Agradeça-lhe agora, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluia. Fale com Deus. Graças a Deus. Receba a paz. Seja cheia de paz. Jesus querido e amado, meu Senhor, meu Rei e meu Deus, desça sobre este povo, desça sobre essa criatura e receba, meu Pai, receba a sua vida, inscreva seu nome no livro da vida, meu Pai, e ser glorificado através dela a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz insondável, qual um grande mar,
paz insondável, qual um grande mar. Gloriosa paz, Gloriosa paz, perfeita paz. perfeita paz. Posso nos braços de Deus descansar. Posso nos braços de Deus descansar. Tenho doce paz, Paz paz, gloriosa, paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Espírito Santo, o Senhor Jesus disse: se alguém me ama, obedece os meus mandamentos, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada. Ó meu Senhor Espírito Santo, isso é grande demais, isso é imenso. Como pode o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o infinito, morar no finito? Como pode isso? Só é possível por conta da tua compaixão e misericórdia. Ó meu Pai, venha sobre o teu povo agora, desça sobre ele e venha glorificar a ti mesmo através de cada uma dessas pessoas, desde agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Amém.